Fala galerinha, estou de volta para te ensinar, para te ajudar, para comentar um pouco sobre essa função ou aqui que você não pode esquecer de forma alguma, tá certo? Essa função ou aqui, eu quero que você observe na tela aí, a própria Microsoft já disponibiliza em seu site dizendo que a função ou ela é uma função, considerada uma das funções lógicas, tá certo? Para determinar se alguma condição em um teste é verdadeira. Ou seja, a função ou ela segue a mesma ideia lá da disjunção inclusiva que você estuda lá no raciocínio lógico matemático. Beleza? O que é que diz lá, professor? Que se nos seus argumentos aparecerem pelo menos um ou mais valores, valores verdadeiros, a condição sempre trará como resultado a resposta verdadeira. Agora, se todos os argumentos são falsos, a resposta será falsa, beleza? Então se liga aí, que a função é aqui o ou, você inicia com sinal de igual, assim como você inicia a função i, função se, tá certo? Aí você tem aqui como detalhe, que a função ou, o primeiro argumento ele é obrigatório, é onde você vai definir se o argumento é verdadeiro ou falso, beleza? Aí depois você tem aqui, o segundo argumento em diante, ele é considerado um argumento, opcional, e aonde você pode adicionar até 255 condições. Aqui segue a mesma ideia da função i. Essas duas exigências aqui, o primeiro é obrigatório, o segundo em diante é opcional, serve tanto para a função i como para a função ou. Beleza? Outro detalhe que você precisa saber é que a função ou retornará um valor verdadeiro se qualquer um dos argumentos for avaliado como verdadeiro, e retornará falso se todos os argumentos foram avaliados como falsos. Beleza? Isso aqui é primordial até para o raciocínio lógico matemático, para você saber. Beleza? Um uso comum também é você utilizar a função ou com outras funções. A exemplo da função se, como é dito aqui. Veja que no último parâmetro que nós temos aqui. Isso aqui ele está só dizendo, nesse segundo parâmetro, é que a função ou você pode expandir a utilidade dela com outras funções. Um exemplo é que está aqui abaixo. Por exemplo, a função se realiza um teste lógico e retornará um valor se o teste for avaliado como verdadeiro e outro valor se o teste for avaliado como falso. Usando a função ou como argumento no teste lógico da função se, que é o que é cobrado em prova, você tem a possibilidade aí de testar várias condições diferentes em vez de apenas uma. Segue a mesma ideia da função i, tá bom? Que a gente comentou. Então se liga aí nesses outros detalhes, que os argumentos devem ser avaliados como valores lógicos, como verdadeiro ou falso, ou matrizes ou referências que contenham esses valores. Tem que conter, galera? Os valores lógicos que são verdadeiro e falso. Lembrando que verdadeiro para o Excel equivale ao número 1 e falso equivale ao número 0, tá certo? O outro detalhe que nós temos aqui nesse segundo comentário é que se um argumento de uma matriz ou referência contiver texto ou células vazias, esses valores serão ignorados, beleza? Só vão considerar os valores lógicos. Outro detalhe é que se o intervalo especificado não contiver valores lógicos, não contém valores lógicos. Olha o que vai acontecer aí, a função ou vai retornar o erro de valor. Beleza? Então se liga aí que se não tiver valores lógicos vai acontecer o erro de valor. Vamos lá para a prática para mostrar para vocês. Observa aí na tela aí, vou chegar aqui, vou colocar o valor verdadeiro, tá? Você inicia com o sinal de igual, tá certo? Vou colocar aqui o valor falso, tá bom? Observa aí, Eu vou trabalhar primeiramente com esses dois argumentos aí. Vou chegar aqui, vou abrir, vou sinalizar a função ou, vou selecionar esses dois argumentos e vou fechar. Você vai notar, entre verdadeiro e falso, qual é a resposta utilizando a função ou? É a resposta verdadeiro. Por quê, professor? Porque há a presença de pelo menos um valor verdadeiro como um argumento, tá certo? Mas eu vou aumentar mais aqui. Eu vou chegar e botar o valor 1, valor 2, vou botar meu nome aqui, por exemplo. Nós vamos testar a função aqui, galera, para a gente aprender. Vou colocar aqui o valor ou também e vou selecionar o intervalo inteiro. E a gente vai trabalhar com os detalhes aqui agora. Se liga aí, Eu vou apertar Enter e deu verdadeiro, tá certo? Eu vou agora atrás do valor falso, tá certo? Eu vou chegar aqui e vou botar o valor falso, tá bom? Vou botar o valor falso. E você vai perceber ainda
não se liga nesse valor aqui não, tá? Eu quero que você observe esse aqui, tá certo? Vou até tirar ele daqui da tela. Eu quero que você se liga nesse intervalo aqui, ó. Observa que ainda assim o valor verdadeiro está presente. Você está notando aí? Você sabe por quê? Porque tem ainda os números. Os números diferentes de zero, tanto negativo como positivo, representam o valor verdadeiro. Mas se eu chegar aqui e botar zero e botar zero aqui, olha o resultado, como é falso. Se eu deixar zero aqui e botar 25 aqui, por exemplo, né, dá verdadeiro, eu tenho que botar zero, tá certo? Então se liga nesses detalhes para que você não possa esquecer. Tanto a função i como a função ou e bem como a função si segue aí essa relação que tem com o raciocínio lógico matemático. Não esqueça dessa função ou e vamos para cima gabaritar as próximas questões. Um abraço!